Agora vamos só ver as conclusões. Obrigada. Esperar que os outros colegas venham cá parar. Já, Margarida, já estamos todos. Já cá estamos, já cá Sim, estamos. sim. Ótimo, ótimo, muito bem. Então, se calhar íamos começar a partilhar, tem 2 minutos e meio exatamente, o primeiro grupo, o grupo Fórum 1. Quem é que vai partilhar? Sim, Sofia? Não. Eu vou compartilhar a tela, mas tinha um voluntário do nosso fórum que pudesse apresentar. Acho que não há voluntários. É melhor dizer quem é o voluntário. Que eu não consigo ver ninguém. Quem esteve no fórum da... Aqui é a professora Mafalda. Professora Mafalda, sim. Mafalda, boa tarde a todos. Bem, eu aqui há pouco ia falar no fórum, estávamos aqui a fazer uma discussão que eu acho que é uma questão mais de português do que outra coisa, portanto, quando chegar à zona das metas, depois vou falar então sobre essa situação e os colegas que estavam comigo no fórum concluem se era isso ou não que estávamos a discutir já no final da nossa sessão. Bem, pegámos os espaços exteriores como tema, em que chegámos ao diagnóstico que havia faltas de sombras no recreio da escola. Portanto, os alunos sentem que há falta de sombras não só para conviverem, mas também a nível de sala de aula, compromete a visualização para o quadro. O nosso objetivo é aumentar, então, as zonas de sombra e qual é que é a nossa meta? É aumentar as zonas de sombra plantando as 10 árvores nativas. Portanto, eu acho que aqui era o nosso português é que não estávamos a chegar a um consenso, porque havia uma colega que achava que esta não era a meta, porque sendo o nosso diagnóstico a falta de sombra, então a nossa meta é criar sombras. E como é que nós vamos criar essas sombras? Através da plantação de 10 árvores nativas. Quais são as ações e as atividades previstas? Pois então, plantar as árvores e fazer a identificação das árvores que estão a ser plantadas, e esta ação seria feita também juntamente com uma campanha de sensibilização, comemoração do Dia da Floresta. Concluímos que não seria a melhor altura para plantar as árvores agora, em março, porque elas devem ser plantadas na zona mais ou menos em outubro e por isso a calendarização seria o primeiro período. Os intervenientes, iríamos tentar que toda a comunidade escolar fosse interveniente nesta ação e ainda alguns elementos da autarquia. A forma como nós iríamos fazer a avaliação desta nossa atividade era com o número de sombras criadas através do número de árvores plantadas. Como é que fazíamos, que instrumentos é que iríamos usar? Portanto, a contagem de número de árvores plantadas e, posteriormente, o número de sombras que iríamos criar e através de um registro fotográfico. Aqui não chegámos a falar, mas eu acho que poderia ser um registro fotográfico até trimestral para conseguirmos ver uma evolução a longo prazo. Pronto, acho que não sei se alguém do grupo mais quer acrescentar alguma coisa, não sei se foi perceptível. Foi ótimo, sim, Mafalda, obrigado, foi ótimo. Vamos passar rapidamente então ao segundo grupo, o grupo 2. Paula. Tem que ativar o som. Som. Sim, desculpem lá. Portanto, ok, agora sim. Boa tarde. Neste grupo, quando portanto, foi sugerido que tratássemos o tema da água e o diagnóstico seria um elevado consumo de água na escola. Portanto, relativamente aos objetivos, começamos a pensar qual é que seria. Portanto, seria a sensibilização para a redução do consumo da água na escola, mas que para este diagnóstico surgiu que podia haver mais do que um objetivo, porque, entretanto, o consumo excessivo elevado de água poderia não ter a ver apenas com o consumo que era feito, podia haver com alguma fuga que houvesse na canalização ou que possa existir
E então poderíamos ter dois objetivos para o mesmo diagnóstico. Podia ser verificar os locais onde existe excesso de consumo de água, portanto, ou fugas de água na escola. Para estes dois objetivos, teríamos uma meta que falou-se em várias metas, portanto, ou seja, podia ser reduzir 10% do consumo de água, mas houve logo a sugestão para não termos tanto uma meta tão elevada, ou seja, porque era preferível concretizar a meta do que estar com grandes sonhos, não é? Então, achou-se que os 2% seria o ideal para poder conseguir, se conseguíssemos 2% de redução de água, que era o ideal. Relativamente a estas metas, quais é que seriam, e estes objetivos? O que queres fazer? Então, queres desenhar aqui? Nunca mais pintaste nada daquilo. Que coisas tão lindas. Pensamos... Tem que voltar a ativar o som, está bem? Tem que voltar a ativar o som. Ok, Paula. obrigada, sim, percebi perfeitamente, obrigada. Portanto, relativamente a estas metas, pensamos em várias ações. Pensamos numa ação que seria monitorizar as torneiras e os autocolismos da escola para poder saber realmente onde é que vinha a fuga de água ou se havia fugas de água. E também na substituição das torneiras tradicionais por torneiras, daquelas torneiras automáticas que têm um baixo consumo, portanto, correr uma quantidade de água e depois elas desligam automaticamente. Falou-se aqui também que ficamos dependentes também de parcerias por causa dos plafons a nível económico, de dinheiros que vêm para a escola ou não, mas pronto, achamos que estas ações eram importantes. Na altura também falou-se que poderia ser colocar sinalética nos autocolismos, não ficou aqui registado, mas também falamos nisso, portanto que poderia-se colocar uma sinalética nos autocolismos para ser usado a descarga menor no autocolismo em vez de ser a descarga maior. Pronto. Os recursos tem que ser o orçamento participativo da escola, portanto, que é aquela questão que falamos, a questão económica, não é? Falou-se de umas grelhas de monitorização para saber a quantidade de torneiras que tinham sido monitorizadas, a quantidade de autocolismos que foram monitorizados, e acrescentou-se ainda o registro fotográfico. Pode ser sempre uma forma de se verificar o recurso a utilizar. Ficou outra vez sem som, Paula, desculpe, tenho que ativar. Percebi, não sei se está a ouvir muito barulho, que eu estou na escola e eles estão só ali a chamar-me. Pronto. Ok, então se calhar era daí. E, portanto, os intervenientes deverão ser os alunos, os professores, eventualmente também contar com a associação de pais, os funcionários das autarquias. Neste caso, os encarregados de educação não têm acesso à contagem da água, nem às coisas que acontecem na escola, portanto nós teremos isso. A calendarização terá que ser feita ao longo do ano para podermos verificar então se há aquele consumo ou aquela redução dos 2%, mas pensou-se em fazer-se semanalmente, portanto o controle das torneiras, mas ao longo do ano, não é? Para poder fazer comparações de dados. Portanto, da avaliação, os indicadores que poderíamos usar, o que é que nos indicava, era as faturas da água, portanto, os indicadores que, para sabermos se realmente a nossa meta tinha sido atingida, terá que ser feito através da leitura, da análise das faturas da água e do número de torneiras que conseguíssemos substituir. Os instrumentos para usar, portanto, é a tal grelha, para saber que se tinha havido substituição de torneiras, quais é que tinham sido substituídas, portanto, esta grelha seria uma grelha barra, o planta de monitorização dos locais das torneiras da escola e também para se poder assinalar, portanto, o instrumento também seria, novamente, mais uma grelha para se poder assinalar onde estavam as fugas
ou onde é que tínhamos detectado alguma falha, poderá também ser feito para se poder registar e um dos instrumentos também é através da fotografia, saber qual é que é o local precisamente onde encontramos a fuga para poder agir. Obrigada, Paula. Obrigada. Vamos então se calhar passar ao grupo 3, que é o meu grupo. Portanto, obrigada, Renata. A Odete projeta, não é verdade? E acho que vai falar com ajuda. Tem que ligar o som, Odete, e acho que era o Zé Carlos. Já está. Ok. Podes talvez projetar o slide, que vê-se melhor. Sim. Quem começa a falar? Privilégio às senhoras, Odete. Odete, força. Obrigada. Deixa-me só aproveitar para dizer uma coisa a propósito da atividade que a colega há pouco falou de plantação de árvores. O ICNF tem, a partir de amanhã, 50 mil árvores para dar e as escolas também podem pedir, são autóctones e se pesquisarem a notícia, 50 mil árvores vão encontrar entre amanhã e a próxima semana e podem ser levantadas em vários pontos do país, portanto quem quiser árvores tem lá disponíveis. Claro que esta não é a altura ideal para as plantar, todos sabemos, podemos conservá-las e depois plantá-las em novembro. Foi só uma à parte. Bom, nós estivemos então a discutir a auditoria ambiental, fizemos uma análise SWOT, identificando, e eu vou falar dos pontos fortes e das oportunidades, e se calhar deixo o restante para o Zé Carlos. Portanto, consideramos que é um momento de excelência para incentivarmos o envolvimento e a participação da comunidade escolar no diagnóstico do desempenho ambiental da nossa escola, no fundo alertando todos para os problemas que existem e até apontando o que se pode fazer, portanto, para melhorarmos. Cá está, é um documento orientador da ação, permite priorizar as ações também e, como uma colega sugeriu, pode ser um documento muito útil como ponto de partida para o Conselho Ecoescolas, embora seja o segundo passo. Eu, por acaso, da minha escola também costumo fazer a auditoria antes do Conselho Ecoescolas e faz sentido que no Conselho Ecoescolas já haja alguma noção do que é mais prioritário de trabalhar. Portanto, permite também aos alunos e a todos os envolvidos conhecerem melhor a escola. É um momento importante de divulgação do programa Ecoescolas. De forma objetiva, permite-nos a identificação de metas, permite, ela pode, e pronto, agora tenho que falar aqui um bocadinho de um ponto fraco, pode ser um ponto fraco o facto de ela ser um documento normalizado e que pode esconder alguns aspectos concretos de cada escola. No entanto, ela pode ser adaptada ao contexto e até às faixas etárias dos alunos, portanto a ABAE permite-nos essa adaptação. Verificamos também que se tornou mais simples porque acabamos por recorrer a instrumentos digitais, portanto ao meio digitais, como os formulários, a recolha dos dados e, portanto, o ano passado, no contexto em que passamos a viver, acabamos por registar uma maior participação e uma maior facilidade de aplicação da auditoria. E eu passava agora a palavra ao Zé Carlos. Ok, então, em relação aos pontos fracos, um dos problemas que se apresentou foi a necessidade de se adaptar a auditoria aos diferentes escalões etários. Eu penso que aqui a dificuldade está basicamente para aqueles que fazem a auditoria aos miúdos que não conseguem ainda ser autónomos para dar a sua própria resposta. Estou a contar aqui a realidade de algumas escolas que conheço. Aí poderá ter algum trabalho acrescido, mas de resto, feito o formulário de forma digital, nós podemos ir melhorando e adaptando e o trabalho está sempre muito mais simplificado do que no velho papel, para além das questões da sustentabilidade, não é? Aqui também temos alguma vantagem de fazer de forma digamos, digital, não é? Porque o tratamento é quase todo ele expresso graficamente de forma automática. O aspecto mais negativo ou mais fraco é o facto de termos algumas questões abertas. Essas
temos mais dificuldade em, digamos, obter o resultado de imediato. Por isso se torna mais extensa e morosa. Depois temos aqui também o facto de, eu diria, ter aqui essa possibilidade de não se adaptar a todas as realidades, mas como também disse um bocado Odete, há sempre aqui alguma, digamos, capacidade de quem a faz, ter essa capacidade de adaptar à realidade de cada uma das escolas. E por isso não me parece que, apesar de poder esconder um aspecto ao outro, esconderá se, digamos, adaptarmos na forma como ela nos é dada. Se tivermos feito um trabalho de casa, este ponto fraco facilmente se torna menos fraco. No que diz respeito às dificuldades, fecha aqui a questão do acesso aos computadores. Havia um caso de uma escola em que parte da escola era mista, era comum, e uma parte era relacionada com o Ministério da Economia e a outra com o Ministério da Educação, penso que era uma escola de turismo, e nesses casos torna-se mais difícil. Também há situações, eu há um bocado nos permisso no grupo, há situações que, por exemplo, por causa dos dados serem sigilosos, eu conheço algumas realidades que impediram, a minha, por exemplo, impediu de continuar a fazer a leitura dos dados, porque a partir daí tinha que ter a autorização do Ministério para fazer a leitura. Pronto, há questões que são mais papistas que papas, mas pronto, são a nossa realidade. São as tais dificuldades típicas de cada uma das realidades. O tratamento dos dados pode ser moroso, se não partir de uma recolha automática, mas neste caso penso que também esta dificuldade tende a desaparecer com o tempo, porque a maior parte de nós já faz isto de forma digital. Ok, obrigado, José Carlos. Vamos passar rapidamente ao próximo grupo, vamos tentar ser sintéticos, senão as pessoas começam a sair. Enquanto mudamos de grupo, penso que é o grupo que estava com o Giovanni, relembrar-vos que estão a decorrer os desafios Ecoescolas e não se esqueçam também de registrar a vossa presença hoje, porque amanhã haverá um sorteio entre todos os que cá estiveram hoje. Então vamos ao Conselho Ecoescolas. Quem vai falar? Tinham de permitir que ligasse o microfone, a professora Ana. Ok, agora sim, obrigada. Boa tarde. Agora precisava aqui da tela. Aqui uns pontos prévios. A nossa análise ao Conselho Ecoescolas acaba por também, em alguns momentos, bater um pouco sobre uma análise de pontos fracos e fortes do próprio projeto, ou seja, acabamos por misturar um pouquinho algumas coisas. Também de salientar que os pontos fortes de algumas escolas são pontos fracos de outras escolas, porque, de facto, nós temos uma diversidade enorme de realidades. Começámos com um ponto forte do Conselho Ecoescolas, a facilidade de reunirmos, de facto, quando a escola é pequena ou quando é única num determinado local e, portanto, é muito fácil reunir. Claro que isso acaba por ser um ponto fraco de outras escolas, onde até há pouco envolvimento de alguns intervenientes, ou o facto da escola ser deslocada, tem dificuldade em que alguns intervenientes externos possam participar nas reuniões. E desculpem-me ir já aqui fazendo um paralelismo entre os pontos fortes e fracos. Se numas escolas o Conselho Ecoescola conta como um ponto forte o envolvimento de várias entidades externas, e de facto locais onde esse envolvimento é extremamente positivo, com grande colaboração da autarquia e de outras entidades, essa realidade é um ponto fraco noutras escolas, onde se sente pouco envolvimento, onde as pessoas são contactadas, mas depois acabam por não comparecer. Curiosa esta questão da nova realidade, não é? Da pandemia, e passo aqui já um bocadinho para as oportunidades. O facto de termos tido esta oportunidade de fazermos as reuniões via digital tornou uma oportunidade extraordinária de reuniões. De uma maneira geral, todas as pessoas viram isto como uma grande oportunidade, inclusivamente na facilidade de horários e da participação de pessoas que normalmente não, de intervenientes que normalmente não participariam no Conselho. Inclusivamente tivemos o exemplo de uma escola que divulgou a reunião por toda a comunidade escolar e, portanto, teve um envolvimento de intervenientes que de outra forma nunca saberiam desta reunião. Claro que o Conselho Ecoescolas tem este grande ponto forte e que deve ser muito aproveitado, ter uma grande representatividade de alunos,
e poder contar com a colaboração de alguns colegas que estejam mais sensíveis a esta questão. Um ponto forte do Conselho Ecoescolas, de facto, é o dinamismo que traz ao projeto e podermos ver mudanças em projetos que realmente mudam, de facto, de forma efetiva as escolas. Ligada às oportunidades, de facto, a grande oportunidade de, através do Conselho Ecoescolas, com a participação efetiva de agentes externos, nós divulgarmos à comunidade o que se faz na escola, e inclusivamente permitir que as pessoas, agentes externos, possam apontar pontos fortes e áreas de melhoria às atividades que são realizadas na escola. Claro que temos esta oportunidade de melhorar condições na escola, porque quando esses assuntos são tratados nas reuniões, e falar também aqui um pouquinho da apresentação do grupo anterior, da questão de facto, o Conselho Ecoescolas poder partir com dados de auditoria e do plano de ação. Portanto, o Conselho Ecoescolas é fundamental para promover estes dois elos da cadeia. Tem um efeito multiplicador, porque muitas vezes as ações que são abordadas em Conselho Ecoescolas depois acabam por ser multiplicados por agentes externos. E, claro, também esta questão da divulgação junto da comunidade escolar. Ao nível dos pontos fracos e das ameaças, aqui batemos mais um bocadinho nesta interligação entre o Conselho Ecoescolas e o próprio projeto, e daqui vem um bocadinho os pontos fracos de alguma burocracia, alguma dificuldade de agendamento das reuniões quando elas não são presenciais, e de facto a ameaça que há de algum cansaço, digamos assim, por parte dos coordenadores, que muitas vezes não sentem a valorização efetiva por parte da direção ou por parte dos colegas, e isso também vai ter repercussões no Conselho Ecoescola. Portanto, as pessoas irem se sentindo desmotivadas porque não há esta valorização do projeto, do programa e do Conselho Ecoescolas em particular. Penso que abordei Ótimo. Os pontos-chave. Obrigada. E vamos agora então ao último grupo, onde estavam os que não eram professores, penso que a maior parte seriam técnicos de municípios, para nos darem também uma síntese muito rápida do que é que falaram, ou de alguns aspectos. Quem é que vai apresentar para este grupo? Sou eu. Então vá, Luís. Vá lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Margarida. Cumprimentos a todos na pessoa da Margarida, obviamente. Pronto, é a mim que me cabe então fazer aqui a parte da análise SWOT ao programa Ecoescolas, que se baseou muito na nossa intervenção direta enquanto município, enquanto técnicos do município, mas também daquilo que as próprias escolas nos têm feito chegar, quer pela participação nos conselhos, quer de outra forma. Não foi unânime, há algumas questões, mas aqui está aquilo que espelha aquilo que foi possível até ao tempo limite. Pronto, pontos fortes, envolvimento da comunidade educativa, entendemos todos que é de facto um ponto a realçar. A pertença a uma comunidade internacional, o facto do Ecoescolas ter esta dimensão largamente internacional, achamos também que é um ponto forte. A transversalidade aos planos curriculares, a divulgação das questões ambientais, que assim chega a uma comunidade se calhar diferente e muito mais alargada. A orientação ao longo do ano, o cumprimento dos 7 passos, e isto tem mais a ver com a burocracia, que uns entendem que possa ser um ponto forte, outros entenderam que pode ser um ponto fraco, outros entenderam ainda que poderá ser uma ameaça. Ela andou aqui a bailar por vários campos. O facto da diversidade de projetos, que permite também trabalhar diferentes temáticas, e a formação e apoio através dos webinars, que de facto este ano se tem feito sentir de forma muito presente e que tem sido de facto muito importante para ultrapassar alguns momentos mais difíceis que sobretudo os nossos docentes estão a passar, e os nossos alunos também. Pontos fracos, a falta de disponibilidade dos professores para se dedicarem ao projeto, pois também já falou aqui o grupo anterior.
Cá está o preenchimento na plataforma, continua a ser identificado como um ponto fraco que esteve nas ameaças. Eu diria que, sobretudo, daquilo que vou conhecendo da realidade de Ilhavo, é sobretudo na parte da ficha de acompanhamento, portanto, não tanto no final, mas agora nesta parte mais inicial. Oportunidades, a atribuição de um galardão. Cá está outra vez a burocracia, que é indispensável para termos aqui uma avaliação credível, todos estamos de acordo nisso. Poderá passar, se calhar, digo eu, por uma melhoria da ficha de acompanhamento, pelo menos em termos visuais. Potenciar o estabelecimento de parcerias é sempre uma grande oportunidade, extravasar para além da autarquia e das juntas de freguesia, ir um pouquinho mais além, e a divulgação dos equipamentos de educação ambiental que estão formalmente reconhecidos pela Agência Portuguesa do Ambiente. Ameaças. O desinteresse generalizado sobre os temas abordados, sobre os temas ambientais abordados pela comunidade escolar, também não foi unânime entre nós, mas foi uma das ameaças que identificamos. Ora, obrigada. Obrigada também ao grupo dos municípios. Nós estamos mesmo a terminar e não vou ocupar muito mais do vosso tempo, só vos queria relembrar que amanhã teremos o Conselho, teremos o último dia desta nossa série e queria aqui projetar, mas não estou... E queria só alertar também que os desafios estão a terminar, portanto, quem ainda não preencheu, isto é para todos, professores, não professores, nós temos 4 desafios à vossa espera, um que é um quiz, outro e 3 exposições, e ainda amanhã vamos sortear entre todos os presentes de hoje uns miminhos, portanto não se esqueçam de preencher a folha de presenças, esse vai ser os números do sorteio da manhã. Pronto, amanhã vamos ter um dia muito recheado e eu espero que também poder contar com a vossa presença e muito obrigado por hoje. Até amanhã e fiquem bem. Obrigada.